Olá, meus queridos, aqui mais uma vez. Agora, mais uma vez, quero falar de um assunto bastante polêmico, bastante sucinto para todos os tempos na sociedade ouvir esse tipo de coisa. Hoje vamos falar sobre o sistema prisional, né? Ou pessoas que estão presas porque cometeu algum tipo de crime. E nós vemos que lá nesses locais onde essas pessoas estão guardadas, aglomeradas, elas estão pagando pelo aquilo que elas cometeram de grave na sociedade para com seu semelhante. E elas estão ali detidas, né, porque foram sentenciadas, penalizadas por atos criminosos. Isso é fato, isso é realmente se faz necessário, né? Porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos honrar, né? Nós devemos respeitar as autoridades. E quando não, as consequências elas vêm e batem, né, na porta de muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas elas estão presas, outras já são sentenciadas à própria morte. Mas a maioria dessas pessoas elas estão guardadas, sentenciadas dentro de um tempo, né, determinado, principalmente aqui no Brasil, em outros países é sentenciado à morte devido a alguns tipos de crime, obviamente. Mas o que o Evangelho fala, o que a palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas? Nós sabemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, como eu creio, como eu acredito na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque o próprio Jesus disse que ele mesmo, se comparando com essas pessoas que estavam presas, trancafiadas, e estar preso não é praticamente estar preso fisicamente. Às vezes a pessoa está presa aqui, na cabeça, dentro dela mesma, na cabeça dela está aprisionada sobre algum aspecto da sua vida. Mas Jesus disse aqui, porém Jesus disse: estive preso e vocês me visitaram. Jesus está falando da omissão de muitas pessoas, a omissão dessas pessoas quando esquecem, né? Esquecem dessas pessoas, principalmente que elas estão lá cumprindo a sentença. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que a sociedade diz uma coisa. O que a sociedade diz? Tranque-os e joguem a chave fora. Tranque essas pessoas e joguem a chave fora. Mas Jesus está dizendo que essas pessoas, ele veio para essas pessoas também. Assim como ele veio para mim, que eu gosto dessa liberdade que eu tenho dentro da Constituição, dentro da democracia, da Constituição, do Código da Constituição, da liberdade de ir e vir. Estou gozando disso, mas muitas pessoas, por abusarem, né, dessa questão da Constituição, foram sentenciadas pelo Código Penal, né, do nosso país. E a sociedade, de certa forma, o que elas pensam a respeito dessas pessoas? A maioria delas, não digo todas, mas a maioria, que tranca essas pessoas e joguem a chave fora. Mas olhando para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo, as coisas não são bem assim, meus amados irmãos. São pessoas que erraram, falharam, caíram e foram sentenciadas, julgadas e condenadas, estão pagando sua pena lá. E obviamente a maioria vai sair, vai cumprir o tempo determinado que a justiça determinou para que elas saíssem. E essas pessoas vão seguir, né, praticamente a sua vida normal. Amém? E elas precisam ser incluídas na sociedade. Então nós precisamos não só abraçar elas aqui fora, mas abraçar elas também lá dentro. Nós, principalmente estou falando para nós evangélicos, o povo de Deus que acredita no Evangelho de Cristo. Nós precisamos visitar essas pessoas nas suas necessidades, principalmente ali naquele momento tão difícil para muitos deles que estão presos ali fisicamente. Mas a maior prisão é a prisão do pecado, como disse a própria palavra de Deus. E Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar dos nossos pecados, porque o próprio Evangelho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então os políticos dizem, não digo todos, né, vamos exagerar de maneira exagerada, mas os políticos dizem: nós necessitamos construir mais presídios. Você vai vendo que cada um deles aí tem alguma coisa a falar. As estatísticas dizem que 80% dos presos retornam à prisão depois de liberados,
nós estamos Uai, seu app de vídeos curtos.